Bom dia, público presente, quem nos acompanha pela TV Câmara. O tema que traz o vereador Tid à tribuna é um tema que já incomoda a população francana há muito tempo. Nós temos um índice altíssimo de pessoas que esperam por um leito, seja na Santa Casa, seja nas cidades da região. E o que me assusta é a ineficácia do governo do estado de São Paulo para tomar decisões que realmente mude a vida das pessoas. É dito por mim aqui várias vezes que a gente tem um apreço pelo governo do estado de São Paulo, na figura do governador Tarcísio, mas o que a gente não pode aceitar é que a gente não vê uma movimentação, e eu fiz uma clipagem para você entender, é tudo que a imprensa anunciou nos últimos 4 anos do tema falta de leito nos hospitais da nossa cidade e da região. E aí quando você fala da falta de leito, deixando claro, é responsabilidade do governo do estado de São Paulo providenciar leito. Quando a gente vai na pandemia, e fica uma pergunta, viu, dona Zé da farmácia, quando teve a pandemia, criaram-se os leitos, que foi no modelo os hospitais de campanha. Por que não fazer a mesma coisa? Porque o que a gente não pode aceitar é ficar vendo pessoas esperando 10, 12 dias, e diga-se de passagem que no pronto-socorro, no Dr. Álvaro Azuz, nas unidades, nas UPAs, as pessoas são bem atendidas, muito bem atendidas, mas lá elas não têm estrutura adequada para fazer. Então, os profissionais de saúde da nossa cidade trabalham muito e merecem o nosso respeito. Mas o que a gente não pode aceitar é ficar esperando. Donizete, havia uma estimativa, uma expectativa que o hospital seria inaugurado ainda este ano. E ainda no primeiro semestre. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, a gente imagina que vai ser entregue o hospital em 2026, muito caracterizado em função de ser um ano eleitoral, mas a gente não pode fazer campanha eleitoral com vida de pessoas, principalmente aquelas pessoas que aguardam por vagas. E aí, quando a gente faz um mapeamento aqui da região, nós temos Pedregulho, que tem um hospital grande e com 70% da sua capacidade vazia. Então não é por falta é profissionais, falta o governo do estado de São Paulo, através da DRS 8, através dos órgãos, seja ele municipal, estadual e federal. E aí, nós precisamos fazer uma ação. Aqui, vou convidar o vereador Daniel Bass, que é do Parlamento Regional, porque a gente precisa mobilizar a região para que faça alguma coisa. Porque nós estamos numa situação de calamidade pública na saúde. E aí, nós temos as filas de cirurgia eletiva, que são gigantescas, mais de 12 mil pessoas esperando por cirurgia de catarata. E aí, o vereador Leandro está convocando uma audiência. Eu gostaria de convidar nessa audiência o secretário de saúde de Franca, da região, o promotor. Vou fazer um convite ao doutor Eduardo Tosso. Você falar alguma coisa, Donizete? Rapidinho, para não te atrapalhar seu tempo aí. Tid, em primeiro lugar, te parabenizar mais uma vez por estar abordando esse tema tão importante que nós estamos vivendo
nos últimos meses aí, né? A questão das vagas. Eu falo muito, Tide, quando a pessoa passa mal, vai para o Alvrazuz ou para a UPA, ele é atendido com rapidez, se precisar de internação, ser atendido rápido, e ele vem a óbito, a família conforma um pouquinho mais, Tide. Mas a partir do momento que a pessoa fica ali 2, 3, 4 dias, e depois vai socorrer depois de 4, 5 dias, e vem a óbito, a família não vai aceitar e com razão, igual nós sentimos do mesmo jeito. A questão das vagas de fora, realmente não podia trabalhar em cima disso, mas existe uma resistência muito grande, né, Tito? Você acompanha também, o Leandro também acompanha, das pessoas não quererem ir para lá, e com razão também, né? Como é que faz o pai ou a mãe está lá em Pedregulho, por exemplo, para se locomover, para atender tudo isso? Então, mais uma vez, né, precisava achar um caminho, tentar não resolver 100%, que é difícil, pelo menos amenizar esse problema. Parabéns, Chide. Obrigado, viu, Donizete? E é justamente isso. A gente precisa, por exemplo, Patrocínio Paulista, é perto de Franca, Pedregulho, é perto, porque a gente tem que colocar também, Donizete, imagina aquele outro munícipe que está, por exemplo, na sua cidade, que ele tem que vir para Franca, ele também enfrenta a mesma dificuldade, porque o SUS, como diz, ele é universal e ele atende as pessoas que vêm de qualquer lugar, seja ele do sul de Minas, e você muito feliz, Donizete, porque você tem que preparar as pessoas. Eu lembro uma vez, Donizete, uma das cenas marcantes que eu vi, o Marco Silva, que quando ele estava internado, eu e o Rosivaldo nós estivemos lá, e foi um momento difícil. Graças a Deus o Marco Silva saiu vitorioso, e tinha um senhor que não queria ir para Morro Agudo, porque ele estava no momento, e aí eu conversei com ele, fui explicando, porque eu falei para ele, você tem 2 caminhos, ou você fica aqui, ou você vai para Morro Agudo. E aí a gente conversando, expliquei, por mais difícil que fosse, ele ia estar num leito hospitalar, onde a estrutura era melhor do que a que ele tinha naquele momento. E às vezes, se você tiver um bom diálogo, que às vezes, porque o que a gente não pode deixar de levar em conta, é que mesmo quando você sai de Franca, você vai para uma outra unidade, lá você tem enfermeiro, ela não está acompanhada por um ente da família, mas ela está acompanhada por uma equipe médica. Entre você ter um lugar que ainda não é o ideal, mas é melhor você estar no leito hospitalar do que na unidade de saúde. E aí, Donizete, o que me chama a atenção é, na próxima reunião que nós formos fazer aqui, eu vou fazer um convite aos nossos deputados estaduais. Nós temos 2 que representam o município de Franca, que é a doutora Graciela e o Guilherme Cortez, porque eles têm que também participar, porque a responsabilidade, vereador Claudinei, ela fica muito em cima do vereador. Tem que cobrar dos vereadores, eu não acho ruim, as pessoas me ligam, eu estou disponível 24 horas para tentar resolver o problema, mas nós temos que convocar os deputados também, porque a força do deputado estadual, ela é maior do que o vereador, e o deputado, eles têm que ir lá cobrar do governo, porque, que eu falei, quando a gente olha as matérias, a gente vê muitas que foram prometidos mais leitos, foi prometido isso, foi prometido, e às vezes, Donizete, o hospital vai ajudar muito a nossa cidade? Vai. Eu tenho, assim, a gente está na expectativa, mas falta uma emergência, é agora, a emergencial é agora, as pessoas estão esperando, é agora, a pessoa que está lá no hospital, ela não pode esperar quando abrir um novo hospital. E aí, vamos falar, quando vai ser aberto? A gente sabe quando vai ser aberto? Não sabe, porque não tem uma data precisa. Ô Tide, só para rapidinho para trabalhar. Não, tranquilo, Donizete. Ô Tide, uma das coisas que precisava fazer a nível de município, na minha opinião, deveria ser feito, é ter um assistente social, igual eu já falei, ou
assistente social, um psicólogo, conversando com a família, ele está aqui, vai guardar mais 2 dias ou 3 dias, mas está sob recurso. Essa informação eles não passam para a família. A família automaticamente entra em pânico, entra em desespero, e com razão. Vamos nos colocar no lugar delas, né, Tire? Então esse atendimento humanitário, acho que ajudaria bastante. Não, Donizete, muito obrigado, é isso mesmo. E o que chama a atenção, Donizete, é justamente isso, é a falta de um diálogo, porque, vou te dar um exemplo que aconteceu. Tem uma senhora que chama Dona Mercedes, ela estava no pronto-socorro, ficou lá 6 dias. Ela foi para a Santa Casa, ficou 1 dia na Santa Casa e voltou para sua casa, graças a Deus, bem recuperada. Mas para você ter uma ideia, imagina se tem uma orientação melhor dentro da unidade de saúde, falando como que era o procedimento, ela ia ter mais, como diz, mais segurança na questão do acolhimento que tem. Só sendo justo também, né, destacar mais uma vez o trabalho da Valéria, que é excepcional. Sim. A dedicação que ela tem, só que às vezes umas coisas não dá para ela resolver tudo, né? É difícil para ela também, tem as dificuldades. Então, mais uma vez, enaltecer o pessoal da saúde, em especial a Valéria, a secretária.